Salve rapaziada, que bom ver você aqui. Olha só, vamos fazer mais um videozinho bonito sobre impactos ambientais, assunto que cai demais no Enem. E eu quero falar de todos ou de quase todos os impactos, dos principais, que são importantes para você estudar. Então antes da gente começar, já segue aquele protocolo, Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu like nesse vídeo e vai lá no Instagram para me seguir no @ligado no Bizu. E aqui embaixo tem material gratuito para você baixar, mas é por tempo limitado, então corre. Bom, maravilha. Então vamos falar sobre os impactos ambientais associados aos resíduos sólidos. A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade capitalista e que o nosso modelo de produção e de consumo estimula esse consumo exagerado e a consequente produção desses resíduos, desse lixo. A gente tem que pensar também, quando a gente fala em resíduos sólidos, em descarte, na obsolescência. Todo mundo tem aquele avô, aquela avó, aquele velho sábio na família que fala: geladeira boa era do meu tempo, o fogão bom era no meu tempo. Porque antigamente se produzia esses eletrodomésticos para durarem 30, 40 anos. Aí hoje tu compra um telefone, 2 anos depois já sabe que ele vai estar uma lesma, você vai ter que trocar. É a tal da obsolescência e a gente tem que pensar se é aquele conceito de obsolescência programada. O produto já é feito para durar algum tempinho e depois você trocar. Isso vai gerar uma série de impactos ambientais, beleza? E aí, primeiro de tudo, quando a gente vai falar em resíduos sólidos, o que a gente tem que considerar é tirar desse mesmo pacote o que é resíduo sólido e rejeito. Os resíduos sólidos são aqueles materiais descartados pela atividade humana que podem ser, na prática, recuperados pelo meio da reciclagem, da reutilização. E aí a gente está falando em metais, papel, plástico, pilha, óleo, pneus e outros materiais também de origem industrial, de origem hospitalar. E do outro lado a gente está falando dos rejeitos. Os rejeitos, sim, são aqueles materiais que não existe tecnologia economicamente viável para a gente conseguir recuperar. Então são materiais que vão ter que ser depositados corretamente no meio ambiente. E aí a gente está falando de uma deposição em aterros sanitários, em locais próprios, para que esse rejeito seja tratado sem trazer impactos. O que a gente sabe que acontece em muitos casos, ainda hoje, no Brasil e no mundo, é que tudo isso, esses rejeitos, esses resíduos, os resíduos residenciais, às vezes hospitalares, industriais, muitas vezes se juntam e vão parar no mesmo lugar, São os lixões. E aí os lixões vão trazer uma série de impactos ambientais e socioambientais. Dá uma olhada aqui que eu coloquei para você. Botei aqui proliferação de doenças. A gente sabe que esses lugares onde tem decomposição de lixo vai atrair muitos insetos, muitas aves, muitos ratos que podem ser vetores de doença e vão causar um problema na saúde pública muito grande nas regiões do seu entorno. Então é uma coisa que vai trazer também gastos econômicos para aquele município, para aquele estado e até para a federação. Importante também outro impacto associado a esses depósitos de lixo, olha só, a contaminação do solo onde esse lixo está depositado e dos recursos hídricos, porque muitas vezes esse chorume produzido por esse lixo, aquele líquido que decorre da decomposição da matéria orgânica, esse chorume vai penetrar no solo, vai atingir lençol freático, vai atingir rios, vai contaminar esse solo e esses recursos hídricos. Mas um impacto extremamente relevante, principalmente em escala global, está associado à liberação do gás metano, o CH4. O gás metano, para quem não lembra, é aquele gás do efeito estufa extremamente responsável pelo aquecimento global. Dá uma olhada no vídeo sobre aquecimento global que você vai entender do que eu estou falando e como esse impacto pode ser relevante. E aí deixei por último um impacto extremamente relevante, que é o risco que é levado às pessoas em vulnerabilidade, que tem que fazer dos lixões do seu sustento. Então são pessoas que diariamente trabalham nos lixões coletando materiais recicláveis para mandar para as usinas de reciclagem, vendendo, São os famosos catadores. E esses catadores movimentam uma economia enorme. São muitas famílias que muitas vezes estão nesses lixões e se expõem a muitos riscos, porque esses lixões na prática eles não são regulamentados, eles não existem na lei.
eles são irregulares. Então esse trabalhador está extremamente vulnerável, se arriscando às doenças e também sem nenhuma garantia trabalhista. Beleza? A gente falou sobre alguns dos impactos socioambientais, mas é interessante a gente falar sobre as alternativas, sobre as nossas propostas de intervenção. Então, duas coisas que a gente tem que ter na cabeça. A primeira é que quando a gente está pensando no lixo, na produção de resíduos, a gente tem que pensar de forma inversa. Então, antes da gente se preocupar com o resíduo, com o lixo produzido, a gente tem que pensar em parar de produzir resíduos. Isso vai ser muito mais importante no final das contas, porque a gente vai conseguir tirar essa sobrecarga do meio ambiente para poder tratar esse lixo que tem que ser produzido para a gente poder sobreviver. E outra coisa muito importante é a gente pensar que o problema do lixo, dos resíduos, não é solucionado quando esse material sai da nossa vista. Então muitas vezes a gente pensa que a gente vai jogar aquela embalagem de biscoito, aquela latinha de refrigerante na sacolinha, vai jogar fora, o caminhão pega, leva embora e pronto, seu problema está resolvido. Mas é importante pensar que quando a gente vai jogar alguma coisa fora, não existe fora. Esse lixo, esse resíduo vai continuar aqui no nosso planeta, trazendo uma série de impactos ambientais. Quando a gente pensa que uma garrafa PET jogada no oceano pode percorrer enormes distâncias e vai demorar anos para se decompor, a gente consegue entender a magnitude desse problema. Então a gente tem que pensar em outras alternativas que não sejam paliativas, vamos dizer assim. Beleza, então vamos para a prática, vamos para a nossa proposta de intervenção. Primeiro, a gente tem que rever nossos hábitos de consumo. A gente tem que pensar mais em reciclagem, em reutilização, em consumir menos, porque muitas vezes a gente acaba trocando de telefone, de televisor, de roupa, sem necessariamente estar precisando e produzindo mais lixo. É interessante também reutilizar. Quando você abre o congelador da sua geladeira, vai pegar aquele pote de sorvete, abre e vê que tem feijão, na verdade você tinha que estar muito feliz, porque primeiro tem feijão na sua geladeira. E muita gente às vezes não tem, é uma coisa para você pensar. E segundo, porque alguém na sua casa está reutilizando aquele plástico que muitas vezes ia ter um destino incorreto, certo? Então, a gente tem que pensar também do ponto de vista das políticas públicas. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso tudo é embasado pela lei e existe uma série de dispositivos que prevêem como cada tipo de resíduo vai ser depositado, qual tem que ser o seu destino, como a gente vai tratar esse lixo. A gente está falando também de coleta, a gente tem que cobrar dos órgãos públicos, das autoridades, que a coleta seja cada vez mais ampla, que a gente consiga construir cada vez mais aterros sanitários para dar o destino correto aos rejeitos, para que a gente consiga construir também usinas de reciclagem, de compostagem dos resíduos, do que a gente consegue recuperar, para aí sim a gente começar a resolver os impactos ambientais. Importante é que a gente não pode simplesmente acabar com um desses lixões do dia para a noite, porque, como eu te falei, uma série de famílias dependem economicamente e movimentam uma grande economia a partir desses lixões. Então isso tudo tem que vir com uma série de medidas de assistência social para esses trabalhadores, para essas famílias. Então essas são algumas alternativas que a gente pode pensar, é óbvio que existem outras, esse debate não se esgota aqui. Eu espero que você tenha gostado e olha só, se acabou o vídeo e não foi lá no site para baixar o material, pô, tá perdendo tempo, tá dando mole. Então vai lá, valeu, até a próxima.